Bom, pessoal, então eu gostaria de falar nessa aula sobre os layouts, tá? Então, os layouts no Android, imaginem que é como se fosse um recipiente, né, para receber os elementos da sua interface, tá? Isso aqui nós vamos fazer alguns exemplos aqui e isso vai ser esclarecido melhor para vocês, tá? Eu vou falar aqui basicamente de 3 tipos de layouts. Existem vários tipos de layouts no Android, mas eu vou falar dos 3 mais comuns aqui que você pode estar utilizando. Geralmente um desses 3 já vai servir para você utilizar no seu projeto. Nesse caso do nosso programa básico aqui, imaginem que o layout é como se fosse esse pano de fundo. E nesse pano de fundo, tá, é como se você recebeu os componentes que você quer que apareça no seu programa, né? Pode ser texto, pode ser botão, né? Pode ser caixas de texto, de captura, né? Por exemplo, né? Senhas, números, enfim. Seja o que você for colocar aqui, é o seu layout, né? Que vai gerenciar esses elementos, certo? E aí, voltando aqui, vamos começar falando aqui do Constraint Layout. Esse layout, ele cria, vamos dizer assim, pontos de referências, né, entre os componentes, tá, como vocês podem estar vendo nessa imagem aqui. E ele funciona de forma muito flexível, né? É muito simples você estar colocando os elementos e fazendo o alinhamento, né, entre eles. Então eu vou excluir esse texto aqui, tá? Vamos ficar com a tela vazia aqui. Então, se você clicar aqui, ó, por exemplo, nessa abinha aqui, ó, ele mostra a árvore de componentes, né? Aqui você já pode ver que o que nós estamos utilizando nesse programa aqui é um Constraint Layout, certo? Você também pode ver isso aqui por aqui, ó, pela linha de comando aqui, que o nosso layout aqui é um Constraint Layout, né? Aqui no modo do XML ele sempre começa com o tipo de layout que você está utilizando, né? Tem alguns códigos aqui que são comuns a todos os programas e ele fecha com a tag do layout que você está utilizando. Essas tags aqui, né? Ele faz o fechamento, certo? Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando um Constraint Layout. Então, voltando aqui para a aba de Design, né? Imaginem que você quer desenvolver um programa aqui e vamos alinhar aqui. Eu não vou trabalhar aqui os eventos, né? Isso aqui eu só vou mostrar a parte visual aqui para vocês compreenderem como é que funciona esses layouts. Então, imaginem que nós vamos alinhando alguns botões aqui. Vejam que quando eu arrasto aqui o botão, ele cria algumas linhas de referência ali, né? Você pode estar vendo que ele identifica já o centro do nosso layout. Então eu vou soltar aqui. Imagina que eu tenho esse botão. E no Constraint Layout, como eu comentei com vocês, ele funciona de acordo com as referências, né? Então, para nós fazer essas referências, né, vocês podem fazer, ou vocês podem clicar, por exemplo, aqui nesse ícone Infer Constraints, e ele vai criar automaticamente as linhas guias de acordo com a tela. Ou você pode simplesmente ir puxando aqui. Você clica aqui e puxa até o topo. Aqui eu vou clicar nesse lado, vou puxar aqui para a direita. Ele alinhou, vocês vejam que ele vai alinhando, né? Ele alinha com a base superior e a base direita. E vou clicar mais uma vez aqui. E aqui vocês vejam que eu alinhei ele no centro. Ele cria essas linhas aqui, ó, que vocês podem estar vendo, que são as nossas referências, né, do componente com a tela. E aqui, então, quando vocês criaram isso, é como se tivessem fixado o componente na tela, né? E aqui, por exemplo, vocês podem, inclusive, arrastar ele, ó. Observem que conforme você vai arrastando ele fica essas 3 linhas aqui, né? E você pode ir posicionando o componente da melhor maneira que você desejar. No momento que você vai movimentando os componentes aqui no Constraint Layout, né, ele automaticamente vai mudando os valores aqui do espaçamento. Então, aqui vocês podem alterar também por aqui, caso vocês desejem, né? Ou mesmo quando vocês estiverem movimentando, tá? Ele vai automaticamente, né, mudando esse posicionamento. Aqui você também movimenta ele.
e assim você vai criando os componentes na sua tela, tá? Imagina que você tenha mais um botão aqui, eu vou arrastar mais um aqui, eu vou colocar aqui. E aqui, como aconteceu também, né? Ele fica o componente solto, né? Então a gente tem que criar as referências, né? Então, por exemplo, nesse caso eu posso fazer o seguinte, ó, a gente faz uma conexão daqui e eu posso conectar no botão de cima, tá? No momento que eu fiz essa conexão, eu já posso arrastar ele e vocês já vão ver que vai ter uma linha interconectando aqui com o outro botão. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. E já tenho meus dois componentes aqui. Então vejam que você pode criar também aqui mais uma linha, até aqui embaixo, né? Conforme você vai tendo os componentes, isso depende do seu programa. Então vejam que é muito simples, é muito fácil de trabalhar com o Constraint Layout, né? Ele é muito dinâmico. Até eles fizeram assim para se tornar um layout que você possa trabalhar de forma facilitada, principalmente na área de design aqui, né? Porque você vai colocando os componentes e vai fazendo o alinhamento deles, né? Aqui na sua árvore, na árvore de componentes, já vai vendo os componentes aparecendo. Tem um detalhe aqui, o seguinte também, que você pode ver essas linhas guias de forma mais facilitada quando você altera aqui, ó. Ele tem design e blueprint. Aqui ele fica um outro tipo de imagem, né, que facilita você visualizar essas linhas e essas interconexões, né. Eu vou voltar aqui, você pode também botar sempre os dois, se quiser, para ir olhando, ou voltar para design. Eu vou excluir esses dois aqui. Se eu colocar aqui um botão também, eu vou colocar bem no centro aqui, ó. E eu não vou puxar as linhas guias, tá? Eu vou colocar o Infer Constraints aqui. Então vejam que ele já criou automaticamente as linhas para mim, né? Nesse caso aqui, o que ele fez, ele vai deixar praticamente aqui no centro, né, da tela o meu componente, né? Ele criou umas linhas guias em cada um dos lados do botão. Então o Constraint Layout funciona dessa forma, tá? Ele é muito simples, não tem muito mistério. Claro que isso aqui é só uma breve introdução, mas você já consegue entender como que é o funcionamento dele. Eu vou excluir aqui. E agora vamos alterar aqui, ó. Eu vou aqui no texto e vou colocar aqui Relative Layout. Eu só vou excluir aqui porque ele pegou repetido. Então aqui eu estou trocando o tipo de layout agora. Nós vamos utilizar o layout relativo, né? E vamos criar aqui um pequeno exemplo para ver como ele funciona. Eu vou voltar aqui para a linha de comando para mostrar para vocês também que vocês podem estar criando componentes por aqui. Claro que você vai ter que saber daí alguns comandos, depende do que você vai querer, né? Mas você inicia aqui com esse sinal de menor e ele vai abrindo uma janela de componentes, né? Então, eu quero um botão. No momento que eu coloco o botão aqui, ele já vai ir pedindo as propriedades para nós configurar. Isso aqui é importante também, em cada componente você vai ter, tá? O layout, width, é basicamente, né, a largura. Então, nós temos, por exemplo, aqui Match Parent e Wrap Content. O Match Parent, ele ocupa toda a tela. O Wrap Content, ele vai ocupar só o espaço necessário. Vamos fazer um teste com os dois aqui para vocês verem. Então eu vou colocar Match Parent e a altura eu vou colocar Match Parent também, para ele tomar todo a tela, tá? Veja que ao colocar um componente ele inicia dessa forma, né? Esse aqui é o padrão do XML, né? O sinal de menor aqui, fecha aqui com a barra e o sinal de maior. E as propriedades no meio desses códigos. Importante ressaltar que aqui, ó, os componentes que a gente foi colocando, que vão ser alinhados, eles ficam dentro do nosso layout, aqui e aqui. Inicia aqui, termina aqui. Então, voltando para cá, vocês vejam que aconteceu. Ele criou um botão bem grande, né? Que ocupa praticamente toda a tela. Porque eu coloquei a propriedade de Match Parent para o botão, né? Eu vou colocar a propriedade texto. Quando vocês digitam a propriedade que você quer, a plataforma de Android ela já é otimizada para identificar os componentes que você quer colocar, né? Então simplesmente você digita texto, ele vai acionar uma lista, é isso aqui mesmo que eu quero, eu vou dar um Enter. Ele já pega. Aqui eu já posso fazer a referência à minha string, né?
conforme a gente já comentou sobre as strings e os valorzinhos XML, podemos criar lá nos valores, né? Mas aqui eu só vou colocar simples aqui só para nós testar. Vou botar texto e tá aqui ele. O texto aqui ficou pequenininho, obviamente, porque o botão ocupa toda a área, mas só para você estar visualizando. Só que para mostrar as propriedades aqui do Relative Layout, a gente vai fazer uma alteração aqui. Então eu vou trocar aqui de Match Parent para Wrap Content e aqui também. Vocês voltando aqui, agora vocês observem que o nosso componente ele só ficou do tamanho necessário para que o texto ele caiba dentro do botão. Então é assim que funciona essas questões de propriedades, né, do Match Parent e Wrap Content. Agora, para mim identificar esse componente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ID, vou pegar essa propriedade, mais ID, e vou colocar aqui botão 1. Então esse aqui é o nome do meu botão, botão 1. Só para mim identificar ele, porque eu vou precisar utilizar aqui para nós visualizar o funcionamento do Relative Layout. Ok, nada mudou, tá certo? Isso aqui você pode fazer alinhamentos, né, no botão. Então só para nós aprender um pouco mais de propriedades aqui do XML, por exemplo, se você colocar aqui Layout Center Vertical, tá? E eu vou botar o valor de True, verdadeiro. Então, o que eu estou dizendo? Que eu quero alinhar o meu componente, né, no centro da vertical, né? Então, se vocês olharem aqui no design, ó, veja o que acontece. Ele faz esse alinhamento. Da mesma forma, por exemplo, você pode botar Layout Center Horizontal, True, verdadeiro. Eu vou alinhar ele na horizontal e aí eu tenho o meu componente no centro da tela. Eu só vou tirar essa propriedade do Center Vertical, vou deixar no horizontal. E eu vou colocar aqui um outro componente aqui, só para nós demonstrar o Relative Layout, tá? Eu vou botar um outro botão, Wrap Content. Vou colocar aqui só um valor, texto 2, por exemplo. Então veja que eu tenho o meu primeiro botão aqui, o outro ele criou lá, né, no início da tela. Agora, aqui que é a grande diferença do Relative Layout, né? Você tem que ir alinhando ele conforme os seus componentes. Então imagine que esse segundo botão, você quer alinhar ele abaixo aqui, né, do primeiro botão. Então como é que você pode fazer isso aí? Esse aqui é o segundo botão, né? Então eu vou colocar o seguinte, vou colocar Layout. E aqui vocês veem que ele já abre uma lista, né? Essa lista, ele tem várias propriedades aqui. E uma das propriedades aqui é que você pode fazer um alinhamento. Vejam que aqui você tem, por exemplo, Align Bottom, Align End, Align Left. Então, existem uma série de propriedades aqui que você pode estar utilizando para fazer esse tipo de alinhamento. Então, eu quero utilizar aqui a propriedade Layout Below, tá? Ele vai pedir o que eu quero colocar. O que eu quero colocar é o seguinte, abaixo de o ID botão 1. Entenderam? Ó, tá vendo que ele ficou abaixo? Já se posiciona abaixo do primeiro botão, né? E eu ainda poderia utilizar aqui, por exemplo, Layout Align Left. E vou colocar a referência ao botão 1. Vocês podem ver que ele vai alinhar à esquerda do componente do botão 1. Então vocês podem ver que nós estamos configurando dois parâmetros, abaixo e à esquerda, né? Então, vejam que aí nosso componente 2, o texto 2, ele acaba ficando alinhado logo abaixo do outro botão. Por exemplo, vamos mudar aqui, vamos apagar isso aqui. Android, Layout, ó, colocando o T aqui, ele já dá a lista, né? To right off, vamos botar aqui to right off, à direita do botão 1. Então, o componente ele se desloca para ficar à direita, né? Da mesma forma, vocês poderiam utilizar aqui, deixa eu alterar aqui só, to left off, e ele fica à esquerda. Por exemplo, se você colocasse aqui ID e colocasse botão 2, se você criar um outro botão depois,
Da mesma forma, né? Você vai ir alinhando o botão 3, daí vai estar alinhando de acordo com o botão 2 e assim sucessivamente. Então é dessa forma que o relativo layout ele funciona. Ele é um exemplo interessante para você entender como você pode estar fazendo esse alinhamento de componentes. Você pode ir testando outras propriedades aí, se você quiser ir testando, fique à vontade. E esse é o gerenciador de layout, conhecido como Relative Layout. Bom, agora vamos para o próximo layout, que é o Linear Layout. Eu vou voltar aqui no nosso programa e vou trocar aqui para Linear Layout. No Linear Layout, ele é muito simples. Ou você vai alinhar os componentes, por exemplo, na vertical ou na horizontal. Aqui na configuração do Linear Layout, você pode colocar, já definir como que você quer o posicionamento, né, desses componentes. Então, por exemplo, eu vou colocar Orientation vertical. E aqui você pode ir adicionando o botão. Vou botar um botão. Wrap Content. Vou colocar só um texto. Voltando aqui a tela, já vê que ele está aqui, né? Ele já aparece aí na nossa tela, tá? Você pode usar todas as propriedades de alinhamento, né? Como a gente já utilizou para colocar na horizontal, na vertical, enfim, né? Fazer todo aquele alinhamento. Mas só para demonstrar aqui o funcionamento do Linear Layout, eu vou colocar outro botão. Wrap Content. E eu vou voltar aqui no design para vocês verem. Então vejam que ele vai alinhando os componentes, né? Conforme eu vou colocando, né? Vou copiar esse bloco de código aqui, ó. Conforme você vai colocando componentes, tá? Isso aqui não é só para botão. Outros componentes que você vai colocando, ele vai fazendo o alinhamento na vertical, tá? Na vertical. Então, o Linear Layout ele é muito simples, também é muito fácil de usar, né? Possivelmente a gente venha a utilizar ele porque ele é muito simples, né? Não precisa ficar fazendo alinhamentos também em relação a outros componentes, né? Isso depende muito do seu programa, tá? Algum programa que é mais simples, que você precisa de alguns botões, você pode utilizar ele. E outros programas você tem que utilizar, né, o relativo ou mesmo constraint layout. Você pode também fazer alinhamentos de layout, né? Eu não comentei isso, mas você pode, por exemplo, aqui, ó. Observe que nós temos um linear layout na vertical, tá? Então tudo que for colocando aqui, ele vai entrar na vertical, um debaixo do outro. Então você pode colocar, né, um outro linear layout aqui, né? Por exemplo, linear layout, tá, match parent. E aqui eu vou colocar os meus componentes, tá? Eu só vou definir aqui antes a orientação, a orientation. Vamos dizer que agora você quer fazer um desenho no seu programa que seja na horizontal, tá? E aqui eu vou voltar e vou colocar um botão, tá? Então, coloquei esse botão aqui. Vou colocar mais um aqui. Então, vejam que eu tenho o meu linear layout aqui, o primário, né, o principal, vamos dizer assim. E eu tenho depois um outro linear layout que ele vai estar internamente no meu layout, tá? Então, olha o que acontece, é isso aqui, ó. Vocês podem até ver essas linhas guias, né, que ele vai criando, que ele cria o layout de cima para baixo, depois eu configurei um outro linear layout que vai na horizontal. Então tudo que você for colocando aqui agora, ele vai indo aqui na horizontal. Tudo que você for adicionando, então, entre essas tags aqui, ó, vai ser na horizontal. Fora disso aqui, ele vai entrar no outro layout que vai ser na vertical. Então, é assim que funciona o linear layout. Ele é muito tranquilo. Dá para perceber também na árvore de componentes aqui que ele fica bem evidenciado, né? Vertical, horizontal, bem tranquilo. Tá aí mais um gerenciador de layout que você pode estar utilizando nos seus projetos. É isso aí, pessoal, e até a próxima aula.